Olá, sejam todos bem-vindos ao Boletim Entrevista. Há 17 anos, o Brasil dava um passo importante para a segurança no trânsito, implementando a Lei Seca, uma legislação para combater a combinação perigosa entre álcool e direção. E para fazer um balanço sobre a lei, vamos conversar com Paulo Guimarães, CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária. Paulo, muito obrigado por aceitar o convite. A lei ela foi muito importante dentro do contexto de combate, né, entre dirigir, beber. Quais são os avanços que a gente teve nesse período? Bom, obrigado pelo convite, Paulo. É um prazer estar aqui falando sobre um assunto que é tão importante para a sociedade brasileira, que é a segurança no trânsito. Olha, quando a gente olha do ponto de vista estatístico, né, a gente está comemorando aí 17, indo para 18 anos de lei seca, e a gente percebe que teve um avanço significativo em alguns momentos dessa história. Então, por que eu digo isso? Porque ao longo do tempo você teve algumas modificações, né? A lei seca ela não nasceu como lei seca. O Código de Trânsito ele passou a vigorar em 1998, já trazendo já algumas tolerâncias e limites para a presença de álcool no sangue enquanto você dirige, e lá naquele começo de história não deu muito certo. Por quê? O Brasil ainda é um país que se discute muito a aplicação das leis, né? Tem a lei que pega, a lei que não pega, e tudo acaba sendo discutido na justiça. Então lá atrás, né, há quase 20 anos atrás, existia muito essa polêmica de que para você identificar um motorista alcoolizado, você precisa necessariamente fazer um exame. Você tem três tipos de exame que podem ser feitos. Um exame que é clínico, então você identifica ali alguns comportamentos, algumas características, como fala pastosa, né, o próprio hálito etílico, a roupa desarrumada, enfim. Esses são identificações de um exame clínico que passou a não ter valor para aplicação da multa. Aí você tem uma outra opção, que é a utilização do ar alveolar, né, que é o bafômetro, né, você sopra e ele, a partir do ar que está no seu pulmão, ele identifica a quantidade de álcool que tem no sangue, e uma outra alternativa é o exame de sangue propriamente dito. Então lá atrás, o que aconteceu? As pessoas começaram a se recusar a fazer o exame, e quando faziam, existia toda uma discussão sobre a precisão desse exame, enfim, daqueles indicadores. Então lá atrás teve uma primeira modificação na lei e ela passou a ser lei seca. Então acabou-se as tolerâncias de álcool no sangue, antes tinha uma pequena tolerância, agora não tem mais. Pois bem, quando teve essa mudança, aí a gente começou a ver os índices de vítimas no trânsito cair. Então isso ficou muito característico. E aí, em um determinado momento, a gente começa a ver essa estatística voltar a crescer. O que começou a acontecer? As pessoas começaram a se recusar a fazer o exame do bafômetro, do etilômetro, sob o argumento de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E aí começou mais uma onda de intervenções na justiça contra a fiscalização. E aí mais uma modificação na lei seca, onde foi criado aí a multa por recusa ao se submeter ao teste do bafômetro. Existe também uma questão de comportamento em cima da lei. Você falou sobre a aplicação dela, né? Mas a sociedade tem que fazer a sua parte também. Hoje em dia, essa questão de beber e dirigir, as pessoas não levam tanto a sério os riscos? O que acontece hoje? A gente teve essa modificação, então a lei começou a produzir resultados, mas numa época de pandemia, você teve um bloqueio de todas as blitz de fiscalização. E isso não voltou a acontecer. A gente percebe que as blitz de fiscalização de lei seca não acontecem mais com a frequência que acontecia em um determinado momento. Então o que isso gera? A ausência dessa política pública gera um primeiro recado para a sociedade que aquele assunto talvez não seja tão importante. Então isso é um elemento. O outro elemento é que a gente está acostumado, né, desde criança, a ver lá os nossos pais, os adultos bebendo e dirigindo. E muitas vezes não acontece nada com quem está próximo. Então essa percepção equivocada, essa percepção errada de que nada acontece quando eu bebo e dirijo, não gera essa consciência de que aquilo é perigoso. Vai ter mudanças também, avanços para poder dar mais autoridade nessa parte das fiscalizações? Olha, teve agora uma mudança recente, né, coisa de 3 anos, 4 anos no Código de Trânsito, que unificou as competências. Então, antes, a fiscalização de lei seca era uma atribuição exclusiva do Estado, essencialmente Polícia Militar.
Hoje, um agente municipal já pode fazer essa fiscalização. O que aconteceu é que a gente ainda não viu um avanço no preparo operacional das equipes municipais, mas sim, esse avanço é um avanço interessante para amplificar a capacidade de fiscalização, junto, logicamente, com uma regularidade de blitz acontecendo aí por toda a cidade. Muito obrigado, Paulo, pela entrevista e também por aceitar o convite. Então é isso, pessoal. O Boletim Entrevista de hoje fica por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.